Como é que faz o médium que vai exercitar, ver se é psicógrafo? Ele tem que ter papel e lápis. Já imaginou, vai escrever e não tem papel e lápis? Há médiums que escrevem com caneta. Mas parece que o lápis é mais maleável. Não há problema se quiser fazer com caneta, né? Munir-se de papel e lápis. Numerar e datar as folhas. Por quê? Porque nós vamos depois comparar as mensagens recebidas ao longo do tempo. E quando a gente vai comparar, a gente vai pela data, não é? Aqui vocês precisam pôr um nome para a gente identificar de qual dos alunos foi aquela psicografia, não é? Mas a data é importante, porque a gente vai colocando por data depois de algum tempo e a gente vê o progresso que aquele médium fez na psicografia. Como recebia ao início e como está recebendo agora. Né? E se houve um espírito que voltava a se comunicar, nós vamos poder observar essa escrita dele, as ideias que ele disse, e depois um mês e mais tempo depois, como é que ele escrevia, nós vamos a poder avaliar o espírito também, não é? Então, munir-se de papel e lápis, numerar e datar as folhas, para facilitar depois a guarda, consulta, comparação dos progressos. Agora, ele tem papel e lápis, ele se senta à mesa. O ideal seria que a gente tivesse a parte de psicografia, que o médium tivesse realmente o apoio da mesa. Mas aqui a gente faz também com prancheta, não é? Então, ele tem que ter o apoio para escrever. Esse que é importante. Se ele sentar-se à mesa, vamos dizer que a gente faz uma reunião e, no caso, nós deixamos a psicografia para o final. Nós fazemos mista. Mas há pessoas que fazem mista, mas eles querem, que são médiums que estão exercitando mesmo. E, às vezes, no meio dos companheiros, só com a prancheta, ele não produz adequadamente. Então, para os médiums, psicógrafos, sentariam num lugarzinho à parte. Vocês talvez não percebam bem, é que a nossa turma costuma ser grande, não é? Mas nesses grupos, que costumam ser as casas espíritas, tem, vamos dizer, umas 10 pessoas, e aquele que costuma receber impulso para escrever é 1 ou 2. Então esse 1 ou 2 fica numa mesinha separada. Porque senão, o que os outros estão falando, conversando, os espíritos que estão sendo intercambiados, às vezes atrapalha o que ele está conseguindo captar e perceber, não é? Não é indispensável, mas poderia-se fazer assim. Sentar-se à mesa, se possível, separado dos médiuns de outras modalidades, mas dentro da corrente. Oba! O que significa isso? Significa que o médium, porque ele está trabalhando com a psicografia, ele não está isolado, separado. Não! Ele faz parte daquele começo, da leitura, da prece. Ele está dentro da corrente. Formou uma corrente. Só que os espíritos, no caso dele, vão trabalhar escrevendo. Mas ele está dentro da corrente, do trabalho. Ele não está isolado. Não é um trabalho separado, a psicografia. Não é? Ao receber as ideias, a guardar as ideias ou impulso, que podem vir na mão, no braço, não é? Nós não temos orientado bem essa parte, porque como nós deixamos no final, eu sei que alguns estão dizendo assim, pegue no lápis. Entretanto, a melhor orientação é aguardar as ideias ou impulso. Depois pega o lápis. Tem que estar ali à mão, bem fácil, não é? Mas não precisa já estar com o lápis em punho. Às vezes não vem nada, né? E a pessoa fica lá. Aqueles 10 minutos, fica com o lápis na mão. Aguarda. Sentiu uma ideia muito marcante, sentiu um impulso qualquer, aí segura o lápis, certo? Ao receber as ideias ou impulso, tomar do lápis, apoiar a ponta no papel levemente, não força. E aí dá passividade, quer dizer, deixa escrever.
Se a sua faculdade for mecânica, você sabe, né, que a psicografia, às vezes, o espírito atua mais na zona motora. Então o médium fica com o pensamento livre e a mão vai escrevendo. Se for assim, o médium pode se aliar, fica pensando em Deus, no bem, não é? E deixa o espírito trabalhar, agindo na zona motora do seu cérebro, não é? Porque assim ele não interfere com nenhuma parcela do seu pensamento nesse tipo de comunicação, que é a psicografia mecânica. Procurar manter alinhamento e clareza na escrita. Sim, isso é uma questão de educação também, porque às vezes no começo, como escreve meio torto, escreve um pedaço, escreve um em cima do outro, o médium pode sim estabelecer assim, põe a mão, o dedo assim, e quando escreve, mesmo que esteja de olhos fechados, bate o lápis no dedo e desce o dedo um pouquinho, aí é a outra linha. E desce, quer dizer, faça isso como educação e depois isso funciona naturalmente. Porque senão às vezes escreve fora da página, perde um pedaço, não é? Então pode o médium, por isso que precisa de exercício. No começo ele não consegue controlar, mas depois ele vai educando, não é? O Clayton recebe comunicação psicograficamente que quando termina está perfeita para ler. É o desenvolvimento do médium, não é a educação do médium. Agora, às vezes no começo é meio tumultuado. Então a gente compreende, são os exercícios, mas o objetivo é chegar a isso. E o Emmanuel já como diríamos assim, é impetuoso, não é? O espírito escreve, mas cada um tem um estilo, mas dá para ler depois. Não fica linha sobreposta, certo? Então, isso revela que o médium está educado, já educou com a sua sensibilidade como atende ao espírito. Então, procurar alinhamento e clareza na escrita, para facilitar posteriormente a leitura e o entendimento da mensagem recebida. Isso é questão de educação, leva tempo, por isso que precisa exercício, não é? De início, pode ocorrer dele receber só umas bolinhas, parece assim quando a gente está na escola, criança aprendendo a escrever, a tia manda fazer bolinha, né? Faz bolinha, faz bolinha. Agora põe uma perninha, de quando já passou algumas lições, que ele conseguiu controlar. Agora, o espírito tentando escrever através do médium. Quando é a mediunidade mais assim, em que ele está passando ondas mentais e o médium escreve, tudo bem. Mas se ele estiver tentando coordenar e existe alguma resistência do médium, não é? Então, precisa tempo para canalizar direitinho. Se, apesar dos exercícios, algum tempo depois, ele viu que não aconteceu, não progrediu, não produziu, então isso significa que essa pessoa não possui mediunidade de psicografia, pelo menos não agora, não é? Mas pelo menos testou e verificou se podia receber escrita ou não. É obrigado a receber escrita? Não é. Se não houver produtividade, então ele não vai ficar querendo exercitar a psicografia. Vai ficar na psicofonia. E finalmente analisar depois com o dirigente a produção obtida. Porque o médium, às vezes, tem seu modo de pensar. Às vezes o médium acolhe um espírito e o espírito ainda está ligado a certas confissões religiosas e fala de um certo jeito, escreve de um certo jeito. Então precisa orientar. Olha, esse espírito ainda fala, por exemplo, Virgem Maria. O espírito pode falar? Pode, assim como pode escrever e falar. Se ele pensa assim ainda, certo?
Mas a gente já por aí, a gente diz assim, a natureza do espírito. Esse espírito não tem um esclarecimento considerável. Pode ser um espírito benévolo, mas ainda precisa de mais esclarecimento. Você vai notando pelo que ele escreve, não é? Assim como a gente vai notando por aquilo que ele fala. É isso que nós precisamos entender. Quem é essa pessoa que está falando, ou escrevendo, ou se apresenta para nós? O que é essa pessoa? Por que ela está aqui? Por que ela falou ou se apresentou desse modo? É isso que nós estamos aprendendo. Não é simplesmente dar passividade, porque isso a pessoa muitas vezes faz antes de vir para o centro. Mas estamos aprendendo, educando a nossa capacidade de observação, de passividade, de exercício controladamente, de distinção entre o que é nosso e aquilo que é dos espíritos. Tudo isso faz parte dos exercícios práticos. Por isso é que precisamos dele.